Olá, estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso podcast Olhares de Antígona. Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Liliane Brittvisser, eu vou ser a hostess no dia de hoje e hoje a gente está aqui para debater sobre o texto Superando Barreiras Invisíveis, a luta das mulheres contra a misoginia e a autocobrança, de autoria da Camila e da Patrícia. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Camila? Tudo bem, é um prazer estar aqui na condição de autora agora. É bom inverter um pouquinho os papéis, né? É confortável. E a gente também quer ouvir o que você tem para falar sobre os seus textos. Sim. Eu sou, além de coordenadora, sou autora aqui, escrevi texto com a Paty e também sou juíza aqui no Tribunal de Justiça. Legal. E você, Paty, tudo bem? Como você chega hoje? Eu chego muito bem, eu sou Patrícia Reinert Lang, também juíza no Paraná. E escrevi esse artigo junto com a Camila, muito interessante e partiu de um caso que a gente vivenciou, algo bem assim interno do nosso grupo, então acho que vai ser legal de conversar sobre isso. Esse texto ele tem uma alma super interessante, que ele veio de uma vivência que a gente teve, né, enquanto coletivo ali no Antígona. Então eu queria que vocês apresentassem um pouquinho, como que surgiu a ideia, qual que foi esse contexto que inspirou vocês a escreverem. O texto surge para explorar o que aconteceu naquela situação que alguns áudios lá da época da Lava Jato vazaram com pessoas, né, que faziam parte do judiciário ali, procuradores, comentando sobre a aparência física da ministra Carmen Lúcia. E isso trouxe uma sensação desagradável, assim, para nós enquanto mulheres, enquanto coletivo. E eu acho que inicialmente todas nos colocamos no lugar da Carmen Lúcia. Mas, em um determinado ponto da conversa, e até a Paty contextualizou isso, nós também nos colocávamos, às vezes, como o outro lado, porque havia mulheres que, nas gravações, existiam duas outras mulheres, então também eram comentários que nós mulheres fazemos em relação às outras, não é uma postura tão somente dos homens. E foi a partir dessa situação que começou o artigo. Vou deixar a Paty contar um pouquinho mais. Só lembrando, para contextualizar, foi uma situação em que a equipe que era da Lava Jato, então, discutindo o âmbito ali do processo judicial, com relação à ministra, eles entravam em crítica sobre a aparência física, né? E aos demais juízes do Supremo, isso não é citado. Se é bonito, feio, velho, jovem, gordo, magro, isso não era uma questão. Não, e a questão foi até que eles elogiaram ela, né? Falando que a atuação profissional dela era boa, mas que ela podia cuidar um pouquinho mais da aparência. E os ministros não, eles estavam todos ótimos. Não, aí se cita. Sim, assim, né? O contexto de por que esse mais no final, né? Qual talvez seja isso um pouco o artigo, né? Da onde vem essa necessidade de acrescentar a perspectiva da aparência? Porque para juizar isso é importante, para o juiz não, né? E aí surgiu a discussão no grupo, nós temos o nosso grupo de WhatsApp que a gente discute vários assuntos, e aí a primeira reação, que foi a reação de vários coletivos, vamos fazer uma nota de repúdio. Nota de repúdio às ofensas proferidas contra a ministra Carmen Lúcia. E aí eu comecei a refletir, principalmente porque tinham mulheres que tinham proferido aquelas palavras, e aí me veio, sabe aquele negócio da armadilha do patriarcado, assim? Porque será que a gente não vai estar fazendo com essas mulheres a mesma coisa que elas estão fazendo com a Carmen Lúcia? Claro que não criticando a aparência delas, mas você aqui, você está fazendo errado. E aí a gente conversou sobre isso e buscamos trazer uma reflexão diferente no grupo. Vamos começar a pensar quando foram as vezes que a gente foi o algoz de alguém, quando foi a gente que criticou alguma mulher pela sua aparência, que a gente fez esse mais, né, que a Cami falou, e por que a gente está trazendo relevância sobre isso? E a partir disso, então a gente fez um post, na verdade a gente fez perguntas para as juízes, né, da gente, vamos fazer umas perguntas para vocês dizerem quando que vocês julgaram alguma mulher, ou quando vocês foram julgadas mesmo, que vocês ouviram alguém julgando uma outra mulher. Falem aí frases sobre isso. E aí começou uma catarse no grupo. A gente traz aqui no artigo algumas frases, assim,
E é interessante, a gente estava até comentando aqui antes, como parece que não há um certo, né? Não há uma medida de certo. Então, vou ler algumas das primeiras, assim, nossa, como você engordou? Nossa, está magra demais. Que corpão, deve malhar o dia inteiro, mas trabalhar que é bom. Ela se arruma demais, deve ser fútil. Ela não se arruma, é uma desleixada. O parâmetro difícil para a mulher é esse, né? Que parece que a mulher nunca acerta. Nunca tem um lugar objetivamente perfeito. Você chegou lá. Sempre, em uma medida ou outra, você está sendo julgada por algo que talvez não seja relevante, né? No contexto da tua atividade profissional. E essas perguntas, o exercício que você provocou ali, Paty, foi no sentido de uma reflexão, né? De um protagonismo das mulheres sobre como a gente acaba se comportando se a gente não é conduzida por essa forma de fazer as coisas, a par de olhar o aspecto profissional de uma colega, acaba olhando também essas qualificações irrelevantes. Você consegue falar um pouquinho mais sobre isso? Sim, e aí a partir das frases que as mulheres trouxeram, a busca da reflexão foi no sentido de quando que eu estou fazendo isso e por que eu estou fazendo isso e como eu posso parar de fazer isso, mais ou menos isso. Falei muito isso agora, né? Mas aí a Cami veio depois, quando surgiu o livro, falou assim, Paty, vamos escrever sobre esse assunto? E eu fiquei assim, tá, mas o que a gente vai escrever? E aí ela falou, não, vamos escrever dos porquês disso. E tudo começa na misoginia, né? Então, a misoginia é tida como ódio pelas mulheres, mas por que a misoginia existe? Vamos refletir um pouquinho? Então, a Valesca Zanello traz a questão da prateleira do amor, que é muito interessante, né? Que as mulheres, elas são colocadas numa prateleira em que elas estão à disposição da escolha masculina. E a gente é ensinada desde criança, então o nosso objetivo desde menina muito pequena é ter um casamento, ser conquistada por alguém. E essa prateleira traz vários reflexos. Primeiro que a prateleira, ela é racista, ela assim, no topo da prateleira está a mulher branca, jovem, magra, né? Então, a prateleira é racista, etarista, enfim. E segundo que essa prateleira coloca as mulheres em competição umas com as outras. E é da onde que surge essa questão de você ficar, às vezes, criticando outras mulheres. Porque para eu ser escolhida na prateleira por alguém, outra mulher não pode ser escolhida. Esse é um conceito super interessante. E, além disso, eu acho, não sei, talvez, Cami, você possa trazer que esse excesso de crítica sobre a mulher, a par do seu aspecto profissional, acaba trazendo uma autocobrança enorme para a própria mulher, né? Porque além dela ter a preocupação com o desempenho dela, profissional, em sociedade, ela ainda acaba imersa nesse caldo de se preocupar se ela está gorda demais, magra demais, alta demais, baixa demais, bronzeada demais, pálida demais, ou enfim, aí ao infinito. Sim, eu estava até, enquanto você estava falando, olhando aqui, porque eu me lembro que a gente chegou a olhar os dados e teve alguns dados que a gente levantou, que eram até sobre as adolescentes e tal, mas um aqui que eu achei bem rapidinho é que foi feita uma pesquisa sobre as mulheres que se sentiam confiantes com a sua imagem corporal. E a resposta das que se sentiu era de 6%. Ou seja, 94% não se sentiu, ou se sentiu parcialmente satisfeitas. E eu acho... E tem uma outra pesquisa que mostra que isso é desde muito cedo. Então, essas cobranças vêm desde a infância e nós temos toda uma cobrança no sentido de como nos portar, de como a sociedade, como a sociedade espera que a mulher se porte. Muito mais do que a gente tem isso em relação ao homem, né? Então, é só você pensar... Vamos pensar nas festinhas de criança. Os meninos podem chegar com a roupa de futebol suados e isso é esperado. As meninas, em geral, é esperado que elas cheguem de vestido e lacinho no cabelo. E que quando elas deixem a festa, elas ainda estejam assim, né? Perfeitas. Com uma série de brincadeiras, por exemplo, que você tem que ir no pula-pula e em outros brinquedos e você tá de vestido. Então, as minhas filhas, por exemplo, a pequena, ela só usa vestido para ir em festa se ela colocar uma bermuda por baixo. Porque os brinquedos, as brincadeiras te expõem a isso. Então, como participar dessa sociedade, que é a sociedade do colégio, as brincadeiras deles e manter
esse lugar que a sociedade espera, essa postura que a sociedade espera que você ocupe. E à medida que a gente vai crescendo, parece que isso só vai ampliando. E chegamos na carreira com cobranças ainda maiores. Parece que há uma expectativa do que é ser mulher, o que é ser juíza, o que é ser uma ministra, que transcende a competência e que é um olhar para o físico. Uma expectativa relacionada ao estereótipo da boa mulher, né? Da mulher adequada. Esse exemplo que você me trouxe da sua filha me fez pensar muito, porque você espera que a menina fique perfeita, que a menina se comporte adequadamente, mas você coloca ela no ambiente da brincadeira, do pula-pula. Aí, ao mesmo tempo, se ela não interage, ela deveria estar brincando porque ela não está socializando na festa. E se ela se entrega à brincadeira, ela não se comportou direito, porque ela não estava com a bermuda por baixo, por exemplo. Assim, porque acabou que ela não fechou a perninha, que ela brincou livre. Então, você vê que mesmo a menina, parece que ela nunca acerta, né? Porque está sempre sendo esperado algo dela que ela nunca consegue atingir. E uma pergunta que eu queria fazer para vocês no ambiente da mulher juíza, da mulher desembargadora, da mulher ministra, que acaba sendo uma mulher que objetivamente estaria num lugar, seria uma figura de poder. Vocês acham que essas cobranças, elas incidem da mesma maneira, elas são ainda maiores? Ou será que pela proteção do cargo a mulher estaria protegida desses julgamentos estereotipados? Eu acho que a gente já ouve muito estereótipo sobre isso, né? Inclusive, eu já ouvi muito, eu lembro quando eu era estagiária, assim, de piadinhas, assim, de pessoas, porque toda juíza é feia, por exemplo, né? Quando você faz uma dissociação entre beleza e inteligência. Mas eu acho que a questão principal não é nem isso, é por que a gente precisa ficar focando, entre aspas, na beleza da mulher e porque isso é completamente irrelevante para os homens, né? E aí é que a gente entra também numa questão de hierarquia e de dominação. Na verdade, é como a Naomi Wolf traz no livro dela, né? O mito da beleza, na verdade, não é sobre a beleza das mulheres, é sobre o poder dos homens. Porque o poder de escolha é deles, né? E até, por exemplo, saem notícias às vezes, né? Teve um BBB, acho que foi ano passado, né? Que um homem X lá ficava falando, porque essa fulana, que era uma mulher maravilhosa, tem celulite e não sei o quê. E ele, sabe, como a Valesca Casanello fala, é um perebado, né? E fica avaliando. Por que a gente ainda está nessa posição que os homens são os avaliadores, né? A consequência, eu acho, da gente, mulher, tomar consciência da prateleira do amor, e quando eu li sobre isso, para mim foi revolucionário, porque você começa a entender os seus comportamentos enquanto mulher e o que você está fazendo para se moldar. Então, por exemplo, você às vezes conseguir sair sem estar arrumada do jeito que você queria, mas porque isso é irrelevante, eu acho que é uma grande libertação. Você pode se arrumar na hora que você quiser, mas se você não quiser e você quiser sair de qualquer jeito, tá ótimo. Por que a gente tem que ficar gastando não sei quantos mil em procedimento estético, em salão e não sei o quê, e esse dinheiro todo os homens não estão gastando na mesma medida? Então, tudo isso vai trazendo um desequilíbrio, eu acho, para as relações, né? E é de se pensar até que ponto isso é uma escolha livre da mulher, né? Perder tanto tempo, talvez, com os adjetivos, com os tratamentos, com a maquiagem, com, enfim, tudo isso que se coloca sobre o estereótipo feminino, e até que ponto é uma cobrança social, para que ela não se conduza à posição da Carmen Lúcia, por exemplo, que, segundo os procuradores, estava fazendo um excelente trabalho, mas para o que eles estavam olhando, para a aparência física dela. Então, eu acho que isso é realmente uma forma de opressão das mulheres, de todas as mulheres, e a gente, enquanto magistradas, acaba entrando no mesmo caldo de cultura, né? E eu acho que isso nos cobra um preço ainda do tempo, né? Porque, veja, nós já temos nosso tempo limitado, porque nós temos a tripla jornada, e o dever de cuidado ainda recai muito mais sobre nós, né? Essa é uma pesquisa recente do tempo que homens e mulheres dedicam às tarefas domésticas, não me lembro se acho que é por mês, mas não, por semana, 25 horas mulheres e 11 horas homens. É mais do que o dobro. É bom. E daí eu me lembrei quando a gente estava conversando aqui da Hillary Clinton, que ela relatou na época que ela estava na eleição, que ela fez os cálculos da quantidade de tempo que ela passou secando o cabelo, escovando o cabelo e se maquiando para os discursos. E eram dias, assim, não me lembro se era 20 ou 60 dias, mas era um número infinito de dias que ela teve.
E daí falam, mas teve por que mas será que ela teria condição de concorrer sem passar por isso? Então, é mais um tempo que nos é tomado por conta de papéis que nós temos que fazer. Papéis que nós temos que, né, entregar para a sociedade. É como se a aparência física fosse um aval de credibilidade, né? Que é uma coisa que não acontece com os homens. O que você falou agora, Paty, me trouxe uma reflexão interessante, assim, que sempre tem essa dicotomia entre o feminismo e o machismo, que o feminismo prega uma ideia de que mulheres seriam superiores a homens, e há uma crítica nesse sentido. Eu acho que aqui é um exemplo perfeito para a gente desconstruir esse conceito e mostrar que, na verdade, o objetivo é simplesmente que mulheres e homens estejam num lugar de isonomia, né? Até porque mulheres, no seu contexto geral, no seu dia a dia, quando vão avaliar a capacidade profissional de um colega, de um prestador de serviço, de qualquer referência, a gente nunca se conduz para esse lugar de, ele é um bom profissional, mas está acima do peso, né? Ele é um ótimo profissional, mas não sei, ele não pinta o cabelo, tá branco. Isso é uma apropriação dominantemente masculina, não é algo que faz parte do universo das mulheres. Esse tipo de julgamento, de avaliação, é o que vem do masculino. E acaba fazendo mal para todo mundo. Eu acho que daí existe um contágio sobre as mulheres que acabam entrando nessa dinâmica também, assim, e acabam, às vezes, fazendo esse tipo de avaliação, porque vem desse ambiente de contágio, né? Então, você vê que é algo que não se presta a ninguém e que talvez se a gente tivesse uma outra forma de cultura, uma outra forma de avaliar, seria mais saudável para todo mundo, né? Eu estou te avaliando no aspecto profissional, me interessam suas aptidões profissionais. Enfim, se temos uma relação pessoal, ainda assim, é criticável até onde vai a avaliação desse tipo de característica, né? Uma questão assim que a gente traz meio como uma reflexão final do artigo como que a gente faz então, identificamos que somos vítimas e algozes disso, como que a gente faz para sair disso, sair desse julgamento, dessa autocobrança, desse julgamento alheio, né? E a gente traz a sororidade como resposta, mas não a sororidade assim de uma maneira leviana que às vezes é utilizada, assim, a sororidade, vamos, sabe, de um jeito um pouco mais profundo. A Bell Hooks, que ela fala muito sobre isso, ela traz que a gente deve sempre trazer sororidade a partir também de recortes, né, de raça, de classe, para a gente ter noção também de quando a gente está, por exemplo, explorando outras mulheres, né, mas além disso, como que a gente pode utilizar a sororidade para sair dessas situações. Eu acho que a gente fez isso intuitivamente lá no grupo, quando a gente buscou trazer essa reflexão. Ao invés de, não, vamos lá apontar o dedo para aquelas mulheres, vamos nós aqui nos refletir, como nós podemos nos melhorar enquanto mulheres. E eu acho que é esse tipo de sororidade que a gente busca no nosso grupo antigo, não, né? De dividir experiências, de compartilhar, de ver que está todo mundo no mesmo barco. Porque não é que a gente sabe, eu sei, por exemplo, que a pressão estética não deve recair sobre mim. Mas não quer dizer que eu não sofro isso todos os dias. Você tem inserida numa cultura, né? Numa sociedade. Tem até uma pesquisa que a gente trouxe que fala que as mulheres têm 13 pensamentos negativos por dia sobre o seu corpo. Então, assim, por mais que a gente estude muito sobre gênero e sobre feminismo, não é porque a gente sabe disso que a gente está livre dessas cobranças e desses julgamentos. E aí, ter as mulheres para compartilhar, eu acho que é uma saída muito bonita. Eu acho que o ambiente do coletivo, ele permite que cada mulher seja vulnerável nesse lugar de cobrança, e sendo vulnerável no lugar de cobrança, ela seja mais solidária e empática ao não cobrar da outra mulher, né? Eu acho que essa é a beleza de ter um grupo acolhedor e de praticar uma sororidade real, como você falou, que acaba sendo um ambiente de cura coletiva, da gente se aperfeiçoar como um todo, né? E eu acho que eu vou resgatar aqui, para quem não viu o nosso podcast, tem um outro podcast que as duas estão como autoras, que a gente estava falando que não precisa apenas de uma mulher, né, uma mãe, para se criar um filho, precisa de toda uma aldeia. E tanto a Gerda Lerner como a Silvia Federici, elas falam da questão de como o patriarcado, ele dissolveu ele separou as mulheres, né? Houve todo um movimento para retirar a força e deixar cada mulher isolada dentro da sua casa. E quando a gente faz esse movimento do coletivo, a gente volta a restabelecer essas redes, né? Redes de apoio entre as mulheres, que é um pouco da resposta contra o que a Paty falou, dessa armadilha do machismo, a armadilha do patriarcado, que é nos colocar uma contra as outras. Então, os coletivos são muito importantes porque eles constroem esse espaço
de união, esse espaço seguro entre as mulheres e que nos fortalece. E um espaço de compartilhar também, né? Porque talvez a gente, quando se vê enquanto indivíduo, pensa, eu sofri essa pressão, eu estou me cobrando nesse sentido, eu estou fazendo essa escolha ou não dos procedimentos, de parecer mais com o estereótipo da boa mulher ou não. Mas aí, compartilhando experiências, você vê que é um todo, que são inúmeras mulheres, que a gente está numa universalidade nesse lugar, e que é muito melhor se a gente operar juntas e se ajudar a sair disso, do que se a gente continuar retroalimentando essa máquina, né? É a frase lá que a gente fala no coletivo, né? Que sozinhas somos alvo, juntos somos flecha. Né? Isso faz muita diferença. E nesse cenário todo, que é um cenário desafiador pra gente, assim, o que vocês veem como perspectiva? Como o que a gente vê vindo daqui pra frente? Uma perspectiva pessimista, eu não vejo mudando muito assim no futuro próximo. Inclusive, eu acho que é algo muito preocupante quando a gente pensa hoje em dia nas redes sociais, né, e no acesso que as meninas principalmente têm. Se você vai olhar índices de suicídio, de depressão, de ansiedade nas adolescentes hoje, adolescentes meninas, é algo assim estrondoso comparado inclusive aos adolescentes meninos. Eu acho que essa é uma preocupação que a gente tem que ter para o futuro. Não é um combate de agora, eu acho que desde, sei lá, dos anos 90, isso já vem sendo falado e todo mundo sabe. E, inclusive, a mídia meio que se utiliza disso para mudar, de certa forma, um aspecto. Mas agora nós não vamos julgar, ou agora a moda não é você ser tão magro, mas é você ser fitness. Mas aí você tem que ter toda uma dedicação da sua vida para você ser fitness, e essas armadilhas vão se transformando. Tem a forma correta de ser fitness também, né? Você não pode só ser fitness. Mas se é para ser otimista, eu acho que as gerações, as nossas meninas, a Cami tem filhas mulheres, eu acho que tendo pessoas que têm a consciência disso e buscam trazer um olhar diferente para essa nova geração, eu espero que elas cresçam com menos cobranças assim do que nós crescemos, e que a gente consiga transformar isso aos poucos e por meio da solidariedade, como a gente falou. Eu acho que é assim, essa expectativa de criarmos pequenas feministas, e eu não tenho um menino, mas a Paty tem agora a chance, a caminho, nosso querido Martim, de criar, de trazer essa cultura, que a cultura do feminismo não é uma cultura pró-mulher, é uma cultura pró-igualdade. Então, de trazer esse olhar, enquanto a Paty estava falando, duas circunstâncias diferentes me vieram. Primeiro, a questão da cobrança, né, das redes sociais, que esses dias a gente estava num grupo discutindo viés algoritmo e tecnologias e discriminação das tecnologias, e a gente debateu a questão dos filtros do Instagram. Filtros do Instagram que são feitos sobretudo para mulheres brancas, porque não funciona muito em peles racializadas. Eles até empalidecem as pessoas, eu tenho essa impressão quando eu vejo as pessoas que... Isso, e os filtros, eles têm essa tendência, né, de tornar a pele mais clara, afinar o rosto e rejuvenescer. Então, a questão do racismo, da raça, a questão do etarismo, a questão da gordofobia, são todos preconceitos que daí estão disponíveis numa tecnologia e que acentuam isso, né? Porque daí você passa a reproduzir essa imagem e também esperar que tenha essa imagem. E daí vem um dos problemas hoje de tantas meninas terem problema com o espelho, porque eu olho as outras pessoas na mídia social e elas estão lindas, maravilhosas, maquiadas, com o rosto super magrinho. E quando eu me olho no espelho, o espelho ainda não tem o filtro, né? Ainda. Eu vi uma pesquisa até que as adolescentes preferem utilizar a selfie com o filtro do celular para se olhar no espelho do que se olhar efetivamente num espelho. Então você viu o tamanho da distorção de imagem que a coisa vai levando, assim, né? Além das pessoas que procuram hoje em dia cirurgias plásticas para parecerem com elas mesmas na versão do filtro da inteligência artificial, o que é muito assustador. Sim. Então isso mostra o quanto a gente consegue levar até a última potência e ver o quanto essas coisas que parecem inofensivas, aí só falou do corpo dela, só falou da aparência dela, podem redundar em coisas muito mais graves, né? Em termos comportamentais e sociais. Mas na perspectiva positiva, assim, eu me lembro uma situação que aconteceu uns 2 anos atrás, quando a minha filha menor tinha então 7 anos,
elas estavam numa brincadeira dessas brincadeiras assim de irmãs e se empurrando e tal. E lá pelas tantas, elas... Não, para. Meu corpo, minhas regras. Alguma coisa a gente começa a evoluir, assim. E daí eu já vejo algumas posturas nesse sentido de falar alguma coisa. Uma vez até eu falei essa questão, né, de como a gente reproduz. Mas você vai assim, eu vou. Se são meus amigos, vão me aceitar assim. Nossa, perfeito. Então, assim, acho que há uma esperança da gente se letrar e letrar a próxima geração. Eu acho que essa ideia de sororidade acaba trazendo também uma nova forma de se relacionar com as próprias filhas, né? A gente, enquanto mulher, acaba tendo que ter sororidade com essas meninas, para não reforçar esses estereótipos sobre elas. Então, você vê que o conceito se expande, assim, a níveis muito, muito grandes. E tem mais alguma indicação que vocês queiram fazer para aprofundar sobre esse tema de pressão estética, de autocobrança feminina? E uma que não está aqui na bibliografia, que a gente não falou, mas que eu adoro, e inclusive tem para assistir, quem quiser no Netflix, outra mídia, é a Brené Brown. Eu acho que é maravilhosa. A Coragem de Ser Imperfeito e todos os livros, tudo que ela escreve, nos faz refletir muito sobre tudo que a gente debateu aqui. Sobre autoaceitação, sobre solidariedade ao outro. Perfeito, ótima referência. Tem mais alguma dica, Paty? Não, acho que é só isso. Acho que concluímos bem, então, né? Bom, encerrando então esse capítulo do nosso, na verdade esse episódio, tratando sobre um dos capítulos do nosso livro Olhares de Antígona. Mais uma vez convido vocês a ouvirem os demais episódios, a comprarem e lerem o nosso livro, que está muito especial. E já anuncio que logo teremos novas edições. Muito obrigada meninas por terem vindo. Obrigada, Nini.